Então, o descaso dos arquivos do Brasil, ele mostra o subdesenvolvimento do Brasil informacional, né? Subdesenvolvimento informacional do Brasil. Como o Brasil é subdesenvolvido, né? Tem um livro sobre a origem da riqueza do Banhoca, que ele fala sobre, ele relaciona o nível de confiança e desenvolvimento econômico. E ali no gráfico que ele faz, o Brasil é o último país, quer dizer, as pessoas não têm confiança. E essa confiança, muitas vezes, é em relação à informação. Então, eu não vou passar informação, eu não quero que a minha informação seja avaliada. Eu sei, outros, a Maria Jardim, quando fala sobre a transparência e opacidade do Estado, mostra ali o exemplo das secretárias que pegam os documentos e põem debaixo do braço, não passam uma para as outras, ou até mesmo, aí você vê os deputados, exatamente, como se fossem delas, ou deputados, ou muitos outros, né? Que não, a informação é sempre sigilosa, né? O arquivo ele já passa por esse paradoxo, que ao mesmo tempo que você tem que disseminar como guardião, você também tem que guardar ali o direito do cidadão à privacidade. Mas no Brasil, a gente fica muito no custodial, né? De guardião, não pode falar isso, não pode falar aquilo, os tabus informacionais, né? Então, quer dizer, esse retardamento informacional, que é informacional arquivístico, né? Onde estão os arquivos hoje? Começa a minha dissertação assim, lugares velhos, porão, arquivo morto. Aqui, até o Arnaldo Jabor falar sobre estamos nos deformando com os escândalos nacionais, né? Ia falar aí palavras tão bonitas e, né, mostrar a sua verborragia literária. Ele até cai no erro de falar aqui de arquivo morto, que a poeira dos arquivos mortos o sufoque, envenene contra o rosto dos ratos, né? Você pode procurar no dicionário Aurélio e no Michaelis, né, que tem ali o termo arquivo morto, mas é errôneo, o conceito está certo, o conceito enquanto arquivo permanente, a definição é exata, mas esse termo arquivo morto não existe, é um termo errôneo. Então, quer dizer, é essa percepção brasileira em relação aos seus arquivos, né? E aqui até um artigo aqui da revista Capital saiu aqui falando sobre os arquivos da ditadura, né? Uma história fuzilada, o que a gente está vendo agora? Né? Como é que estão os arquivos da ditadura? Quem é responsável? Né? O advogado Pedro Passos que manda documentação. O advogado, exatamente, quem manda documentação dentro de uma churrasqueira, quer dizer, olha o medo em relação ao arquivo. Né? Então, olha a importância do arquivista, olha a importância dos arquivos institucionais. Não é só digitalizar, mas é entender, é avaliar. Né? E, quer dizer, essas ideias aí traduzem a importância do arquivista. Quer dizer, essa lentidão toda no serviço público é também decorrente de uma lentidão em relação, ele mesmo fala das organizações, mas arquivísticas. E, para finalizar, você falou sobre a importância que eles dão mais a um documento, a questão de óbito, do que se a própria pessoa está morta. Levando para sobre um médico que talvez não tenha uma perícia e faça uma cirurgia, cometa um erro. Pode ocorrer isso também com o arquivista, ele não tem a capacidade, não tem as técnicas, podem levar, de repente, também à morte de uma pessoa, essa má gestão. Porque um dos papéis do arquivista, quer dizer, isso já é uma tradição brasileira em relação aos seus arquivos, dos maus tratos, né? Ele nem trata, ele nem leva o arquivo para a UTI. Na verdade, até porque nós temos esse termo de arquivo morto, porque nossos arquivos são mais para o cemitério que para a UTI, né? A gente já deixa mais para o cemitério, a gente nem trata. Agora, o arquivista, claro, enquanto profissional da informação, enquanto profissional responsável pela avaliação e essa gestão documental, de criar tabelas de temporalidade, plano de classificação, ele vai ter um papel, então, de enquadramento, de enquadrar a história até fazer, produzir no seu instrumento de pesquisa. E é um papel de risco, né? Mas é um papel que a gente busca fazer e tenta até fazer, muitas vezes não tendo aí nenhum recurso, nenhuma infraestrutura. Agora, é um papel arriscado, não só pelo profissional, mas porque o próprio documento representa riscos. Por exemplo, na CPI, em qualquer CPI, a primeira coisa que eles pegam, voltando um pouco à história da secretária, é a agenda da secretária, que também é um documento arquivístico, né? Ou ali pega o próprio hardware, ali, sei lá, o
com software, leva para a Polícia Federal para fazer análise, que também isso aqui é documento de arquivo. E aí o Nicolau Salticeno, que é um historiador famoso, ele diz o seguinte: as diversas práticas corruptivas, largamente enraizadas na tradição administrativa do país, criaram uma situação na qual muitos têm horror aos documentos. E aí voltando à questão da burocracia, né? Que acha que o problema está na produção excessiva de documentos, que podem ser marcas ou pistas de seus atos de prevaricação. E aí a gente até pode falar do governo Lula, né? No Brasil, os documentos públicos e as pessoas que por elas se interessam é que são suspeitos. Então, quer dizer, a gente sai da questão da UTI e vai para Berlim, vai para a prisão. Hoje, ser profissional da informação política, ela tem uma profissão de perigo, né? Você não sabe se você vai ser chamado para depor numa DPI, se você vai sofrer ameaça, né? Como eu já sofri, né? Até ser expulso do arquivo público federal. Então, assim, você nunca sabe aquilo que está te esperando. É claro que o arquivista ele tem essa responsabilidade sobre a documentação com ali eu não vou colocar nenhum doente porque fica... a documentação não é mais como paciente que para o doente, porque o doente é a nossa forma de tratar o documento, né? A nossa doença é. Por quê? Porque a raiz, na verdade, da nossa doença é a nossa corrupção. E aí é muito mais fácil você dizer que esse excesso de documento que prejudica o Estado e não querer aceitar, assumir que o que é doença para o Estado é a sua corrupção que está ali, né, registrada, e que se você tiver uma ampla divulgação, as pessoas vão ter noção do que é esse Estado, o que é esse país. Né? Então, eu vejo hoje que o grande desafio do profissional da informação é lidar, né, com essa forma de tratamento do Estado, que ora fala, ora cala, né, mas mais cala do que fala. E se cala muitas vezes, na maior parte das vezes, na sua documentação arquivística. Professora Sheila, eu gostaria de agradecer pelo tempo que você disponibilizou. E por falar sobre o papel do arquivista, sobre essa profissão que muitos não conhecem o curso e não dão a importância que a gente merece, nós arquivistas merecemos, e o curso também merece. Obrigada.